Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar a, a procurar conhecer os efeitos que são utilizados nessa casa aqui, ó, que é a Casa dos Sons, né? Se você estudar um pouquinho e se permitir conhecer, né, a partir da sensibilidade, o som ele intromete no, no lado sensitivo e emocional da dessa rede neuronal que desenvolve impulsos nervosos para o nosso organismo com base na nessa nessas relações, né? Então a gente tem as relações da visão, dos ouvidos, dos das narinas e da boca, né? E toda essa arquitetura ela tem uma cognição que faz você se orientar ou se desorientar para perder ou ganhar orientação para para um referente, né? E o som ele é muito referente, ele freia muito, ele avança muito. O som ele é uma das casas que tem um poder de contração nervosa muito grande, né? Porque é uma adrenalina o som que é muito exige muito poder de contração para lutar contra os efeitos colinérgicos do som que desenvolvem mudanças nos trilhos de programa sensorial nervoso no organismo, né? E existem cientificamente ou arquitetonicamente ou engenhariadamente falando, existem esses conhecimentos dados pelos efeitos. Os efeitos eles pegam basicamente uma faixa de acusação de mudança de orientação de um som que é reconhecido por orientado, e nessa desorientação desse som, nessa mudança de performance oscilativa desse som, que causa uma percepção diferente, a gente chama de efeitos, né? E esses efeitos nos afetam e geram afetividade porque a gente tende a gostar das armas. E isso é uma arma para o lado das gerências emocionais dos equilibrados por moradas cerebrais, que são chamadas popularmente por celestiais, né? Celestiar. E ele estirar. Se ele estirar, celestiar. Cerebral. Cerebral é a capacidade que a gente tem com o desenvolvimento e organização das relações com a vida, nesse controle. Dado o descontrole, a gente vai ganhando condicionamento motor. Esse condicionamento motor faz uma plasticidade neuronal, né? As sinapses elas fazem contrações que gerenciam melhor determinados estados de
perturbações. Então, quando você entra numa balada e se você se sente estável dentro de uma balada, quer dizer que você acumulou sensibilidade estacionária em sua sinapse para plasticionar contração e gerenciar um maior poder de conter o desequilíbrio do meio, né? Gerando uma força sobre o desequilíbrio, e aí você não sente muita oscilação. Já alguém que não vai em balada, se ela for em uma balada, ela vai ser embalada. A plasticidade neuronal dela não vai conseguir contrair para gerar equilíbrio. Ela vai ficar toda desequilibrada, e tem muitos casos de traumas que acontece por isso, desvios de cognição, né? A ilusão penetra nesses momentos de fraqueza, quando as pessoas elas não conseguem nem um pingo de equilíbrio sobre o meio. Por isso que existe o pré-preparo, né? Existe a pré-prova. O que é uma pré-prova, um pré-preparo? É o convite, é a pesquisa, é a orientação do organismo frente a esse campo, toda essa investimenta que você utiliza para se defender, se estar em contração nervosa sem se desorientar celestialmente ou cerebralmente, né? Eliminando esses picos nervosos que podem lesionar você, né? E causar em você uma desarmonia desgostosa que pode causar em você uma deleção de sua natureza. Então, nós paramos nessa busca de conhecimento sobre os efeitos, nesses efeitos aqui, ó. Nós agora vamos aprender. Opa, fui pro lado errado aqui. Ó, acabou abrindo minha foto. Aí. O que é pitch? O que é o pitch? Pitch. Pitch ou pitch. 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 O pitch, a altura do som, igual à altura do som. Então, como assim o som tem altura? Imagina só, se você é um neném, né? E o neném ele tem que ser carregado, né? Se você carregar o neném, ele vai escutar mais as faixas de som que circulam nessa altura. Se ele estiver deitado num tapetezinho aqui assim, ó, ele vai escutar mais as faixas de altura aqui, né? Então você tá vendo que existe essa altura do som, né? Mas por que existe essa altura do som? Porque o som ele é vibração. Vibração da atmosfera. Mas como é que você causa essa vibração na atmosfera? Você aplica uma força que é compatível com a atmosfera. E essa força, ela é chamada de voz, é chamado de... Essa força ela é chamada de uma força que é uma força que é resultado de uma
de um é que é uma grandeza, é uma ordem de grandeza muito menor nessa força. É uma força, eu não sei, eu não sei falar, é uma frequência de força muito de ordem muito menor. Porém, ela é um embrulho, né? Você tem um pacote de força assim. Quando você lança na atmosfera, a atmosfera faz o que com esse pacote? Você tem esse pacote e você lança ele na atmosfera. A atmosfera dilui ele. E sabe a diluição dele? Vai fazendo isso daqui, ó. Por que faz isso aqui? Porque ela dilui aqui, aí desce para cá, ela bate aqui, dilui aqui, vem para cá, dilui aqui, aí vem para cá, dilui aqui. Então esses são os pontos de diluição dessa energia em decaimento atmosférico. Então essa energia aqui, ó, em decaimento, que é esse pacote de energia aqui em decaimento atmosférico gera essa onda oscilatória que gera para as organizações que consomem energia, né? Os consumidores vão escutar algo. Então a gente escuta algo porque a gente consome esse produto. O produto dessa energia desoscilada pela atmosfera, ou seja, diluída, né? E aí, dependendo da atmosfera e dependendo da energia, a gente vai ter uma altura do som, porque a altura do som agora vai ser isso daqui, ó, né? Basicamente isso, e representado na imagem, né? Então, a altura do som ela vai ser basicamente esse pico, ó, aqui, ó. Então, daqui até aqui, ó. Então, é o pitch. É o que faz uma nota ser grave ou aguda. Quando usamos efeitos de pitch, mexemos exatamente nessa altura, como se esticássemos ou comprimíssemos a onda sonora. Então a altura da onda mais ou menos vai ser isso daqui, ó. Né? Então isso daqui é a altura, né? Agora, se você mexe nisso daqui para cá, você vai ter uma altura menor, né? Vamos ver, vamos entender. Então a gente tem uma onda alta e uma onda baixa. Deixa eu ver aqui. Quase. Vamos ver. Função dos efeitos de pitch. Pitch. Eles podem criar notas mais agudas ou graves automaticamente. Duplicar sua nota formando voz harmônica. Isso aqui é muito foda. Muito bonito. Foda não é a palavra certa, né? É muito bonito. Simular outro instrumento tocando junto. O efeito de pitch pode conseguir simular que o instrumento está tocando junto e engrossar o som e criar a sensação de coral, terceira voz, duas guitarras, etc. Legal. Vamos ver os tipos de efeitos de pitch, né?
Primeiro, octaver. Octaver. Cria o dobro da voz. A voz, ela é o produto, né? Ela gera a mesma nota, mas em outra oitava, acima ou abaixo. Exemplo, você toca o Lá e ele cria um Lá mais grave junto, como se tivesse um baixo tocando com você. É como se fosse uma duplicação celular, mas alterando a altura. Sensação sonora, o som mais cheio, mais largo, parecendo duas pessoas tocando. Ah, legal. É como se você tivesse mais alguém à mesa, né? O espírito da pessoa estivesse com mais fome. Legal. Estivesse. Mas isso com harmonia é legal, né? Com arte, né? Arte é igual a harmonia. Mesmo que na falta de harmonia, existe um ambiente, existe uma descrição que remete à harmonia, né? Então você tem a arte é igual a harmonia, e aí você tem a harmonia mais descrição, né? E aí você tem o tanto de descrição mais o tanto de harmonia que forma esse tanto de arte. Começa a perceber que na natureza, quando alguém ganha dinheiro, esse ganho ele é levado a uma fórmula, né? E aí as pessoas começam a repetir a fórmula e elas se dizem artistas. Por que você é um artista? Porque eu uso a fórmula, né? Química, né? A fórmula você pode a fórmula humana da arte e vice-versa, né? Legal pra caramba, né? Saber do pitch. Agora você já sabe que o pitch é a oitavada, é aumentar ou diminuir a nota, muito. Ele pega a sua nota e muda, ó, pitch shifter, 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 ou shifter, né? Shifter. Muda a nota para qualquer direção. Muda a nota para qualquer direção. Ele pega a sua nota e muda para outra tonalidade, não só oitavas, pode subir mais 5 semitons. Então você pode subir semitons. Exemplo, você toca um dó e ele transforma em fá automaticamente. Quando você toca o dó, você vai ter um produto de fá. Mas esse fá, ele é resultado do dó mais o pitch shifter, que vai subir alguns semitons, né? Dó, ré, mi, fá. Vai subir 6 semitons, ou 5, né? Mais 5 semitons. Uso comum: criar harmonia simples, ajustar afinação, simular voz de alienígena,
efeitos dramáticos. Olha que legal. É. Claro que quando a pessoa está se integrando é mais difícil, mas quando ela já está relativamente mais tempo íntegra, essas coisas perceptivas são quase que sensorialmente percebidas com uma faixa de percepção muito maior, né? A qualidade de cerebrar essa energia é tão grande nesse trabalhador, né? Que ele acaba já descrevendo o que acontece. Harmonizer. Harmonizer. Cria harmonias automáticas. Ah, essa aqui eu não conheço. Automáticas. Como assim, né? É um tipo mais inteligente de pitch shifter. Ele analisa sua nota e gera outra que combine musicalmente, como se soubesse teoria musical. Ah, então é como se. ah, como assim? Ah, tá. A combinação é uma combinação ah, por ideologia de conhecimento. É claro que é ideologia de conhecimento, cimento. ah, Senão a gente já perdeu a vida, né? Teoria de conhecimento, teoria musical, ideologia de conhecimento de teoria musical. Então existe um banco nesse Harmonizer que entrega para ele sobre nota e sobre teoria musical um acordo que ele diz combinar mais. Porém, obviamente, a gente já até descascou isso aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, arte é igual a harmonia mais descrição, né? Então tá faltando uma realidade descritiva para a combinação, né? Por si só, uma nota ela tem o poder de revelar qual que é o combinado mais preciso dela. Porém, a gente precisa de dar ao artista a dúvida de retroprojetar uma descombinação para desarmonizar sobre a intelectualidade que ele diz expor em representação dialogável com o seu instrumento. Embora se a gente esteja falando de harmonizer e harmonia é como se levasse tudo ao redondo, né? Arredondamento da relação do fragmento de energia que alcança, né? Por compreensão de ar. Resultado: parece que duas guitarras sabem música e estão tocando juntas mesmo. Eu queria experimentar isso aqui. Sensação de várias vozes, como um coral ou duetos vocais. Que legal, cara. 4. O Hum. Pitch controlado com o pé. Hum. O Hum. Pitch controlado com o pé. Você controla a altura do som em tempo real, movendo o pedal com o pé com wah-wah, mas de pitch. É um pitch em tempo real.
Desce a nota suavemente, sobe 2/8, faz o som chorar, simula dive bomb sem fly the rose. Pô, agora eu não soube. É praticamente um instrumento dentro do instrumento. Caraca. Exemplo famoso. Tom Morello, Rage Against the Machine. Wham como se fosse voz de alienígena. Acho que eu já escutei isso. Imagina só, cara. O cara ele vai fazer um violão, né? Aí, ao fazer o violão, ele coloca um outro violão aqui dentro. Né? Então você tem esse violão aqui e esse violão aqui, tudo ligado, né? Com, com, com alguma engenharia inteligente de ligação, né? Que liga um no outro. Será que é basicamente esse efeito? Seria legal experimentar. Muda o pitch ao vivo com os pés. Expressão choros, mergulhos sonoros. Então eu acho muito maneiro ter isso tudo em uma cidade para que os seus cidadãos possam cuidar, né, ter esse serviço de saúde nas casas sonoras, né? E até mesmo gerar forças de sonoridade. Porque as pessoas, elas são, de alguma certa forma, elas são grotescas com a comunidade da transformação científica, né? Elas, elas trabalham como se fossem poderes que revelarão poderes com o passar dos anos, como se fossem professores ou se fossem diretores ou chefes. Isso é totalmente inapropriado para, é, para ser, né, de verdade, né, para o cidadão. Porque você pode dar vaga, né? Você pode estruturar as pessoas para viverem, né, de poder para poder. Você tá entendendo? Então você pode oferecer conhecimento para as pessoas treinarem, né? E aí eu vejo o governador aqui da cidade, isso aqui, pagando show de R$ 200.000 para artista, ao invés de pegar esses R$ 200.000, investir em uma área totalmente tecnológica no sentido das técnicas de acústica, né? E dispor instrumentos e locais para cidadãos se reunirem e estudarem músicas de estudantes, de apreciadores para apreciadores, né? Então a oferta de poder é muito mais inteligente assim, quando você oferta à sua população esse cuidado e essa união, ao invés de você ofertar uma união, sei lá, uma união falsa, né? A pessoa vai lá no show, tá, mas ela não ganha força, ela não ganha aquilo que a sociedade quer que ela ganhe, vitalidade, saúde, né? E para você ganhar isso, você precisa de ir no lugar certo, com o amigo certo. Você tem que ir num lugar que tem uma acústica, né? Porque para mexer com instrumentos, você precisa de estar num ambiente regular,
né? Senão você não dá respeito para a sensação reproduzida de você para com ele, né? Até a nossa comunicação está um pouco se perdendo, diluindo em respeito. A falta de ambiente para comunicar, porque a gente é atropelado pelos carros, até mesmo pensando na rua, se comunicando. Então você precisa de oferecer lugar com uma acústica estável, você precisa de oferecer instrumentos e às vezes colocar alguém lá que é capaz de gerenciar esse local, né, como se fosse um local de trabalhar essa sociedade no sentido desses interesses, né? Para que eu vou ficar juntando dinheiro para ir num show se a gente pode ser o show aqui, ó, nessa cidade? A gente pode nos curtir. Tá entendendo? É super idiota, né? Por que você vai assistir dar milhões de reais para uma empresa norte-americana para financiar Hollywood, Nova York, se você pode manifestar esse dinheiro e esse gosto se unindo e se orientando aqui, ó, com a indústria de base, começando de um ponto. Então eu acho isso extremamente agressivo de política para negócios, né? Você pode, você deve, né, oferecer a coisa certa. E a coisa certa não é você chegar e falar assim, você tem que estudar música, tem que fazer o Enem, tem que fazer isso e isso, aquilo. Não, porque isso não se trata de um controle. Você não pode ter o controle de quem entra nesse local e quem tem acesso a isso. Isso é errado. Você não pode. Isso deve ser acessível a todos, né? E isso eu não vejo não vejo acontecer. Então é uma sei lá, você podia ter até locais que as pessoas ajudar construíssem uma natureza, uma cultura para poder construir, consertar, se relacionarem com um objetivo. E hoje eu vejo as pessoas se relacionando por drogas, por medicamentos, por terapias, por alcoólatros anônimos, por reza, né, expulsar demônio. Cara, droga, né, cara? Né? Para onde que eu vou, né? Tem alguns que vai pro esporte também, né? Mas e escola. Mas você tá entendendo, né? Isso aqui tudo se apagaria se você fizesse você produzisse um local que revitaliza essas casas aqui, ó. Essa casa, essa casa, essa casa e essa casa. Só que a gente precisa de estar juntos, ó. Porque a gente consegue, né? Se você oferecer isso, a roda funciona, ó. Quer ver a roda? A roda desenvolve, desempenha, né? E aí daqui a pouco nasce um ateliê de produção de instrumentos. E aí a gente volta até a Viena, a gente volta às culturas por um grau de compartilhamento estável, né? Ligação com neurociência, sinapses do pitch.
Quando alteramos o pitch, o cérebro ativa sinapses diferentes para interpretar a frequência. Olha que legal, né? Então é isso, é como se você tivesse um músculo cerebelar que consegue fazer, com o passar das orientações sonoras que ele reage, ele consegue fazer movimentos modulares, plasticidade neuronal, que lhe dá maior sensação ou percepção da realidade no sentido sonoro. O som é o mesmo, mas está em outro lugar na escala, né? Isso cria curiosidade cerebral, como se uma nota abrisse portas em outras regiões da memória musical. Então, o desejo ele é semelhante, porém está em outra escala. Por exemplo, o desejo de comer. Você tem desejo de comer, mas aí você tem desejo. Mas aí ele está se expressando num desejo de comer energia sonora. Você está entendendo? Navegação cerebral entre zonas tonais. Que legal, cara. Navegação cerebral entre zonas tonais. Então já chegamos no destino nesse ônibus das ideias aqui. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então num próximo vídeo. Um abraço para você e fui!